O assunto que essa cliente trouxe para a sessão foi o casamento desgastado. Segundo ela, ela estava se sentindo muito cansada e muito sobrecarregada no casamento. Ela colocou ela e o marido. E quando a gente colocou os dois, o que a gente percebeu foi que existia um afastamento. E nesse afastamento, a sensação que vinha era de que ela cobrava muito dele e que ele se afastava, como se essa cobrança não fosse dele. Então ela relatou que isso era muito verdadeiro, porque ela falou que era ela que tomava as decisões, que ele era muito indeciso, que ele era muito inseguro, que todas as coisas que ela deixava para ele resolver, ele não resolvia, que todas as coisas dependiam dela. E essa é uma situação muito comum. Mulheres que tomam muito à frente nos relacionamentos e acabam se sentindo muito sobrecarregadas. Porque o marido muitas vezes não faz, porque o marido não toma a frente. E como ele não faz, ela toma a frente e se sente muito sobrecarregada. Então a gente foi investigar aqui de onde vinha essa raiva que ela sentia dele, essa cobrança que ela sentia dele. Porque, a princípio, ele já era assim antes deles casarem. Ela já sabia que ele era assim. E aí ela escolheu um bonequinho homem para representar essa raiva. E quando a gente colocou esse bonequinho, então ela se virou para esse bonequinho como se ela sentisse muita raiva dele. Investigando na história familiar dela, o que a gente descobriu? Que essa raiva que ela sentia era a raiva dos homens, era a raiva do pai, era a raiva do avô. Porque vem de história de mulheres que foram muito submissas. Então, a mãe foi submissa, a avó foi submissa ao marido. E ela olhava justamente para a raiva dessas ancestrais, para a raiva da sua mãe, para a raiva da sua avó. E aí ficou muito claro, então, por que ela escolheu um homem que não decide nada, um homem que deixa tudo para ela, porque esse homem deixa ela exatamente ser aquilo que a mãe e a avó não conseguiram ser. Então, ou seja, ela consegue ter voz por essas mulheres, mas também não consegue se sentir amada, não consegue se sentir cuidada, não dá lugar para receber amor. Era preciso que ela se reconciliasse com essa raiva ancestral das mulheres em relação aos homens, para que então ela pudesse olhar para o marido e também o pudesse respeitar. Normalmente essas mulheres que são muito raivosas dentro do relacionamento, existe história ancestral muitas vezes de mulheres que foram desrespeitadas pelos homens ou que não tiveram voz ou que de alguma forma não puderam existir. E aí, você conhece alguma história assim? Já viu algo assim?